Galera, vocês podem ir abrindo a Bíblia aí, em Romanos 12. A gente vai ler os versículos 1 e 2. Mas, enquanto isso, eu vou começando aqui. Cara, não sei quantos de vocês conhecem a história da Cinderela. Quando eu era menor, todo mundo conhecia, né, a história de todas essas princesas, assim. Não sei se todo mundo ainda conhece hoje, imagino que sim. Mas, caso algum de vocês não saiba tanto, vou resumir aqui bem rapidamente. A Cinderela é uma princesa, né, lá da Disney, e ela vivia com a madrasta e com as irmãs dela, que não gostavam muito dela. Viviam num ambiente lá de casa bem ruim, assim, e ela tinha um sonho de conhecer um príncipe lá e tentar conquistar o coração dele, virar uma princesa de fato. Mas ia ter o baile real lá perto da casa dela, ela pediu para a madrasta dela para ir, ela não deixou, aí ela já tinha até se conformado, meio que ela não ia conseguir ir. Mas aí veio uma fada madrinha e deu um vestido maneiríssimo para ela, um sapato de cristal, e deu uma carruagem e falou, você vai poder ir no baile. Ela, na mesma hora, foi, conseguiu encontrar um príncipe, encantou, o príncipe ganhou o coração dele, mas tinha um porém. Esse feitiço lá da fada madrinha só funcionava até meia-noite. Depois disso, ela ia voltar a ter as roupas dela normais e tal, então ela tinha que voltar para casa até meia-noite. Nisso ela estava na maior resenha lá com o príncipe, estava conquistando o coração dele, viu que estava chegando perto da meia-noite e começou a se desesperar porque ela tinha que ir embora, porque ela não queria que o príncipe visse ela com as roupas normais e tal. Então ela saiu correndo e deixou para trás o famoso sapatinho de cristal. Nisso o príncipe ficou com esse sapatinho e foi buscar quem da cidade era o pé que se encaixava perfeitamente nesse sapatinho, porque era a única coisa que ele tinha da sua amada ali, né, daquela pessoa que ele tinha se apaixonado. Depois de procurar pra caramba, basicamente ele encontrou a Cinderela, viu que o pé dela se encaixava perfeitamente no sapato, levou ela para o castelo e eles viveram felizes para sempre. Fofo. Mas, curiosamente, a gente vê com vocês aqui hoje, que essa história tem alguns paralelos com a nossa vida cristã. Porque da mesma forma que esse sapatinho, ele foi feito no molde perfeito para o pé da Cinderela, porque a fada madrinha lá que foi lá e fez, a gente também já tem um molde perfeito que a gente encontra na palavra. Enquanto a gente buscar outros sapatinhos de cristal aí qualquer na vida, a gente nunca vai experimentar mais de Deus como a gente poderia. Então, vamos lá para a Bíblia mesmo, para a gente ver. Espero que vocês já tenham aberto aí em Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. E só um breve contexto assim, sobre Romanos. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. E nos primeiros 11 capítulos dessa carta, ele passa assim, por vários pontos da vida cristã, pelos principais pontos, na verdade, da nossa caminhada. Ele fala sobre a questão do pecado, que todo mundo está destituído da glória de Deus, a justificação pela fé e pela graça, pela fé em Jesus, a luta contra o pecado, a vida pela graça e pelo Espírito, a justiça de Deus, o papel de Israel no plano de salvação de Deus todo. Isso tudo ele fala nos 11 primeiros capítulos, e em todos eles ele mostra como Deus agiu em nosso favor, né? Como Deus agiu lá atrás em favor de Israel e agora em favor da igreja. E essas são as misericórdias de Deus, que ele começa lá no versículo 1. Portanto, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Ou seja, ele está lembrando a galera tudo isso que ele já falou, como Deus foi misericordioso mesmo em toda a história, para que com base nisso a gente se ofereça em sacrifício vivo. E esse se oferecer em sacrifício vivo é um resumo da nossa caminhada. Porque a partir do versículo 12, ele fala, beleza, agora a gente já passou pelos principais pontos da fé cristã, vamos colocar tudo isso em prática, do 12 para frente. Então, se vocês forem ler o capítulo do 12 todo depois, vocês vão ver que ele dá um monte de coisas muito práticas mesmo. E ele começa com isso, se ofereçam em sacrifício vivo. Mas no versículo 2, que é onde a gente vai passar um pouco mais de tempo hoje, ele coloca isso de forma ainda um pouco mais prática. Isso já leva a gente para a nossa primeira lição, que é: o molde do mundo é incompatível com o do reino. O versículo 2, de novo, ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Indo trabalhar,
algumas semanas atrás, eu moro aqui, perto da igreja, e trabalho lá no Rio, né? Eu estava indo para a Barca de ônibus, e eu já estava em pé há um tempo, assim, no ônibus, já estava meio cansado, assim. Mas, chegando ali, mais ou menos, em Caraí e tal, no meio do caminho, eu vi que um lugar lá atrás do ônibus ficou vago, né? Em um ponto lá determinado, um pessoal saiu do ônibus e ficou um lugar vazio. E eu, que já estava em pé há um tempo, já estava cansado, virou guerra, porque eu vi do cantinho de olho, assim, que tinha uma pessoa do meu lado que viu o lugar no fundo do ônibus vazio também. Então, só faltou botar tinta na cara e sair correndo, botar o escudo para frente, para ir pegar o lugar. No fim das contas, eu consegui pegar o lugar. E como era no fim do ônibus, eu sentei para frente do ônibus, assim, para virar. E eu vi a pessoa calmamente atrás de mim, assim, vindo e sentar praticamente do meu lado, assim. Tinha um outro lugar vazio. E no calor do momento eu nem tinha visto. E, cara, eu fiquei morrendo de vergonha, porque não tinha corrida, não tinha guerra nenhuma, era só o meu coração egoísta querendo estar acima mesmo, né? Enfim, querer sair à frente mesmo nessa ocasião. E, assim, quem já começou a trabalhar, quem já talvez esteja na faculdade, às vezes até em casa mesmo, a gente consegue ver que isso é um comportamento razoavelmente normal, assim, né? No trabalho as pessoas vão querer sair na frente, às vezes vão te colocar para baixo para ganhar uma promoção, ganhar um pouco mais de destaque. Em trabalhos da faculdade, às vezes para estar melhor na frente, à vista de algum professor, sempre acontece esse tipo de coisa. E a gente vive nesse mundo, né? E, sabendo disso, Paulo fala, não se amoldem ao padrão desse mundo. Mas existe essa má notícia de que a gente já foi feito no molde desse mundo, né? A gente não está alheio a esse padrão do mundo, né? A gente foi feito à semelhança de Adão, então, desde então, a gente já coopera ativamente para a formação desse padrão que está cada vez mais distante de Deus. É como se eu fosse fazer uma forma de gelo, botei água na forma e fui botar no congelador, ela não precisa fazer nada para ela simplesmente virar um gelo naquela forma que ela já está. Assim é a gente também. Então, o que a gente precisa fazer é se mover realmente para não se amoldar a isso, né? Para mudar isso. O mesmo Paulo, lá em Gálatas 5, 19 a 21, ele deixa um pouco claro o que é o padrão desse mundo. Ele fala, ora, as obras da carne são manifestas, a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então ele deixa bem claro, esse é o padrão totalmente diferente do padrão do reino. Esse padrão que a gente vê hoje é um padrão que, infelizmente, assim, faz com que matar crianças seja aceitável se isso permite com que a pessoa viva uma vida de imoralidade sexual maior, sem se preocupar muito com criação de filhos, sem se preocupar muito com questão de dinheiro. Ele faz aceitável que matar pessoas, de uma forma geral, seja realmente positivo se algum governante consegue desviar um pouco mais de dinheiro com isso. E ele faz aceitável, trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia, que talvez eu possa ver uma louça na pia e eu finge que não veja só para eu ter um pouco mais de descanso, só para eu ter um pouco mais de conforto, ou que eu veja um lugar no ônibus e saia correndo para pegar ele, quando não deveria. E às vezes a gente pode cair numa armadilha de achar que quando Paulo está falando do padrão do mundo, esse mundo ele está se referindo às pessoas que não são da igreja, né? Mas, na verdade, aqui, pegando esse contexto do primeiro versículo, a gente entende que o mundo que ele está falando são as pessoas que justamente não se oferecem como sacrifício vivo a Deus. Porque hoje em dia, se a gente parar para pensar com uma certa sinceridade, ser cristão faz parte do padrão do mundo, né? Hoje, eu não consegui achar um dado muito mais recente, mas tem a pesquisa do IBGE de 2010, imagino que não tenha mudado tanto. O IBGE diz que 87% do Brasil é cristão, entre católicos e evangélicos. Um pouco mais católicos, né, do que evangélicos, mas 87% do Brasil é cristão. Qualquer aniversário que você vá, o pessoal canta, pô, derrama, Senhor, sobre ele seu amor, sobre ela seu amor. A gente fala, pô, graças a Deus. Lá no trabalho mesmo, o pessoal se assustou com uma coisa, pô, Jesus. Aí fala, isso está no padrão já do país, assim. Mas será que a gente tem refletido o padrão do reino no nosso dia a dia? Será que você individualmente tem refletido esse padrão do reino? Tome cuidado, porque a gente está numa igreja, graças a Deus, que a gente considera que é bíblica, que é séria, que tem boas referências, mas tome cuidado se você está olhando muito para algumas pessoas específicas, assim como referência, sem antes olhar com muito mais afinco para Jesus.
Não ache que porque você está na igreja, está no ambiente seguro, você não pode, de alguma forma, não estar agradando Jesus no que você tem feito. Porque a referência que a gente tem para a nossa vida, ela muda muito, né? Como a gente vê o mundo mesmo. Eu lembro que eu passei grande parte da minha vida jogando vôlei. Então, quando eu comecei a jogar, eu era da escola, e na escola eu era razoavelmente tranquilo, né? O pessoal não tinha muito costume de jogar, tinha mais o que fazer, né? Estudava mais do que eu, às vezes. E então, na escola, eu tinha um certo destaque. Em determinado momento, eu comecei a jogar num clube, e lá eu já tinha menos destaque, porque o pessoal ao meu redor já era melhor, assim. E aí, em determinado momento ainda, o pessoal do estado lá selecionou alguns jogadores de alguns times para jogar um campeonato maior. E dentre eles, aí, eu já ninguém nem queria saber muito mais de mim, assim. E eu precisava me esforçar muito mais, porque a referência estava muito mais lá em cima do que eu estava acostumado antes. E da mesma forma funciona assim para a gente. Quando a gente olha para Jesus, que é o nosso molde perfeito, que é a nossa referência máxima, a gente percebe sim o quanto que a gente precisa mudar, o quanto que a gente precisa buscar mesmo, assim, ser transformado, que nem Paulo fala. Mas se a gente só olhar aqui para a galera que a gente está andando sempre, para quem a gente... enfim, para quem está ao nosso redor, às vezes pode ficar um pouco mais obscuro essa necessidade, né, de transformação mesmo. O próprio Paulo, de novo, ele diz lá em 1 Coríntios 11, 1, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então temos uma boa notícia aqui. Paulo fala, sejam meus imitadores. Então a gente tem referências boas, graças a Deus. Então você pode sim olhar para o seu discipulador, olhar para o seu líder de célula, olhar para os seus pastores, para a galera que tem mais tempo de caminhada que vocês e ter como referência e buscar ser parecidos com ele. Mas repare que Paulo não fala, sejam meus imitadores como eu sou de Barnabé, que era tipo o discipulador dele. Ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo tinha muito firme na cabeça dele de que o molde final e perfeito dele era Cristo. A gente precisa ter isso em mente, apesar da gente se referenciar também no dia a dia, nas pessoas à nossa volta, naquilo que elas seguem a Cristo. 1 Coríntios, de novo, 10, 1 a 5, eu não vou ler aqui, depois vocês podem ler, mas basicamente Paulo fala uma coisa que chama muito a nossa atenção também em relação a isso. Ele fala que, cara, o povo de Israel, ele foi, todo mundo foi liberto, né, das pragas, foi liberto do Egito, todo mundo passou pelo mar, bebeu da água lá da rocha, então todo mundo estava junto, passou pelas mesmas coisas, mas Deus não se agradou da maioria deles. Isso chamou muito a minha atenção, porque realmente não faz tanta diferença você fazer parte de uma multidão, você fazer parte, aqui nesse caso, do povo de Israel, da grande massa de gente, se você não está de fato seguindo Jesus. Então toma muito cuidado com isso, porque Jesus fala, a porta é estreita, o caminho é apertado, que leva à vida, são poucos os que encontram, lá em Mateus 7. Então algumas perguntas que eu fiquei me fazendo foram, cara, quando foi a última vez que eu chorei pelos meus pecados? Quando foi a última vez que você fez isso? Você pode dizer que você tem se afastado de fato do padrão do mundo? Ou você tem, agido como seus amigos em alguma festa, na escola, ou até quando você está sozinho em casa mesmo? Se você tem vivido uma vida muito confortável diante de Deus, tome cuidado e repense se você não tem vivido, na verdade, de acordo com o padrão do mundo, porque ele é totalmente incompatível com o do reino. Segunda lição para a nossa vida hoje. O molde do reino é conhecido através da palavra. Pensando nessa pregação, eu lembrei que quando eu era menor, lembrando agora da Páscoa, né, que a gente acabou de lembrar da ressurreição gloriosa de Jesus, assim, eu lembrei que quando criança meus pais escondiam alguns ovos de Páscoa assim, pela casa, e eu e meu irmão a gente ficava buscando assim, os ovos. E eu, como um bom viciado em chocolate que eu sou, eu não descansava enquanto eu não encontrava aqueles ovos de Páscoa. Assim, se podia passar o tempo que fosse, assim, eu ia encontrar todos os que meus pais falaram que tinham, porque eu precisava achar os ovos de chocolate. E, da mesma forma, assim, acontece com a nossa vida cristã. A Bíblia, ela é o que revela para a gente a vontade de Deus, ela é esse molde, que a gente precisa conhecer esse molde para a gente se transformar de acordo com ele. Se você for ler a Bíblia, de uma forma geral, como se fosse qualquer outro livro, ela é razoavelmente fácil de ser entendida, né? Deus, graças a Deus, revelou a palavra assim, de uma forma que a gente, de uma forma geral, pudesse entender. Mas, ao mesmo tempo, Ele deixou alguns tesouros
que são muito valiosos, são capazes de transformar as nossas vidas e as nossas mentes à medida que a gente vai se aprofundando e vai criando mais intimidade com a palavra. Então é isso que os salmistas, isso que toda a galera da Bíblia chama de meditar, né, na palavra, que é você pensar, você refletir na palavra mesmo, ler de novo e ver o que Deus quer trazer para o seu coração. E talvez uma outra ilustração que possa ajudar a entender um pouco isso, foi que estava lembrando também que quando eu comecei a trabalhar, eu tive que começar a lidar com o grande arqui-inimigo de muita gente no mercado de trabalho, né, que é o Excel. A gente é uma ferramenta lá que faz um monte de coisa maneira, eu acho maneiro, tem muita gente que não acha, mas quando eu comecei a usar isso, eu não sabia fazer nada. Qualquer problema que surgia, eu demorava pra caramba para resolver, e com o passar dos anos, com o passar dos cursos, de tudo, eu comecei a ganhar muito mais intimidade com ela, e agora qualquer problema que aparece, qualquer demanda que surge, eu consigo resolver com uma certa facilidade. Então, é assim que é a palavra. A gente não vai ter intimidade com a palavra enquanto a gente não investir tempo, enquanto a gente não investir esforço mesmo na leitura, porque como que a nossa mente seria renovada e a gente seria transformado se a gente não conhecer, de fato, esse molde que é para a gente se transformar nele, né? A gente canta aqui na igreja uma outra passagem que o próprio Paulo escreve: tudo o que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, lá em Filipenses 4. Isso é ter a mente renovada, porque a gente é atacado o dia inteiro por um monte de coisas do mundo, né? A gente é atacado o dia inteiro por músicas do mundo, por séries do mundo, por conversas e brincadeiras do mundo, mas você tem se armado ainda com mais afinco na palavra, porque se a gente não tiver tão firmado na palavra assim, a gente vai perder essas batalhas, porque a gente é tão atacado pelo mundo mesmo. Você tem ido na sua Bíblia a cada dia para marcar um check lá no seu plano bíblico, ou você tem ido para ela com essa convicção de que ela tem esse poder para te transformar. Cara, Paulo fala: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a vontade de Deus. É a Bíblia que faz isso com a gente, é o Espírito Santo que age através da palavra. Vá para a Bíblia como quem sabe que pode ser transformado através dela mesmo. Ser influenciado pelo mundo é muito fácil, então por isso que eu quero dar essa ênfase aqui com vocês hoje. Eu estava ali na reunião de oração agora e, até peço desculpas para quem estava perto de mim na reunião de oração ou quem fica perto de mim no momento do louvor, no culto, porque eu canto muito mal, assim, eu não sei absolutamente nada, depois eu tenho até que fazer umas aulas com o Guilherme, mas, cara, eu não sei cantar absolutamente nada, assim. Então, se alguém está puxando lá na reunião de oração ou na célula, qualquer coisa que seja, uma música no violão, e começa a cantar uma música, sei lá, fora do tom, cara, eu vou cantar a música inteira fora do tom sem saber que eu estou fora do tom, porque eu só estou cantando o que qualquer um está cantando. E é assim que é a nossa vida também. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, se a gente não está muito firme na palavra, a gente vai ser jogado de um lado para o outro. Qualquer coisa que alguém fala, a gente vai achar que é verdade. E isso é muito perigoso, porque, de novo, o caminho é estreito, a porta é estreita. Então, toma cuidado. A gente precisa estar firme na palavra para a gente avaliar constantemente se a gente está no caminho certo, porque é nela que a gente conhece o padrão verdadeiro e imutável do reino. Terceira lição para a gente hoje. Ser moldado é um processo doloroso, mas é dessa forma que experimentamos a vontade de Deus e é nela que encontramos descanso. Antes de casar, eu queria emagrecer. Eu preciso emagrecer hoje de novo, né? Mas tá bom, eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, não, fica para uma outra oportunidade. Mas eu precisava emagrecer porque ia ter foto, né, de casamento, e as fotos de casamento todo mundo vê aí para a vida inteira. Meus filhos, as fotos que eles vão ver são as fotos de casamento, meus netos, qualquer coisa que seja. Então eu precisava estar minimamente bem. Então, cara, eu abri mão de um monte de coisa. Eu gosto muito de doce, gosto muito de comer um monte de besteira. Eu abri mão de um monte de coisa e, surpreendentemente, comecei até a gostar de salada, o que para mim é totalmente bizarro. Mas depois do casamento vem o que vocês sabem, a lua de mel. E caraca, na lua de mel, estava frio, a gente foi para o sul do país, e aí a gente
chutou o balde, comi fundi pra caramba, massa, chocolate pra caramba, só derrota em termos de dieta. E na verdade, desde então, assim, eu estou buscando voltar a ter uma certa força para fazer isso de novo. Eu estou até evitando olhar aqui para minha esposa para não receber muitos julgamentos, mas ela sabe que é verdade, depois vocês podem falar com ela também. E, cara, isso aconteceu porque, na verdade, eu tinha um objetivo muito claro para emagrecer até o casamento e eu foquei até ali, mas os meus desejos, o meu coração continuou ali nas besteiras, no chocolate, na massa. Então, assim que eu tive a primeira oportunidade, na verdade, meu coração se voltou para aquilo. E a nossa vida com Deus é assim também. Enquanto a gente amar o pecado, a gente não vai deixar de fazer, né, de executar, assim, o que desagrada a Deus. Você se arrepender não é você deixar de fazer aquilo que você ama. É você passar a odiar o pecado como Deus odeia. É você passar a amar Deus mais do que você ama o pecado. Isso que a gente precisa que seja feito. Isso que é ser transformado, né? Como Paulo fala, transformem-se pela renovação da sua mente. Essa é a transformação que a gente tem que buscar quando a gente vai na palavra. Mas isso não é fácil, obviamente. A gente não tem tanto poder assim, de forma exata sobre o nosso coração, nesse sentido. Mas, cara, Paulo fala, ofereçam-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele sabe que isso é difícil. Ele não está falando para a gente assim, vai lá, dá uma caminhada lá, ora uma vez que você vai mudar. Ele fala, cara, se ofereçam como sacrifício. Ele apela à imagem do Antigo Testamento do sacrifício. Quando um animal lá ia ser sacrificado, ele não ia passear pelas cidades lá, pelas terras de Jerusalém, que nem a galera que da igreja vai lá para Jerusalém, dar um passeio e voltar. Cara, os animais eram mortos, eram destraçalhados, o sangue era jogado nas coisas que precisavam ser santificadas. Jesus usa uma imagem semelhante. Ele fala, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, lá em Lucas 9, 23. Cara, essa imagem mesmo de morte, de sofrimento, e não é nem qualquer morte aqui que Jesus estava falando, era uma morte de cruz mesmo, que era a mais dolorosa, a mais humilhante de todas. Então, cara, a pergunta que fica aqui pra gente hoje, que Paulo deixa claro em todo momento, você está pronto para deixar para trás aquilo que não agrada a Deus? Você está pronto para talvez deixar um namoro para trás, algumas amizades para trás, o orgulho, algumas bênçãos, algumas grandes ambições, algumas coisas que podem parecer bênçãos, mas na verdade vão aos poucos te afastando de Deus? A gente tem que estar pronto para isso, e é a partir da transformação e da renovação da nossa mente que isso acontece. Tudo isso pode ser muito doloroso, como eu falei, mas Paulo sabe muito bem disso. Paulo era aquele que foi preso várias vezes, que foi apedrejado até a galera achar que ele estava morto lá em Atos, mas ele revela, lá no final do 2º versículo, que é dessa forma, através da renovação da mente do sacrifício, que seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa vontade de Deus não é muito misteriosa, não é muito secreta. De uma forma geral, o que Paulo está falando cara, você vai poder viver isso aqui que ele está descrevendo. Todas essas bênçãos dos 11 primeiros capítulos lá que eu falei, você vai continuar vivendo ela daqui para frente. Deus não agiu só no passado, Deus age hoje, Deus vai agir até o final da sua vida, até a sua volta. E isso é maravilhoso. Se agora a gente já entendeu que a gente não pode se amoldar, ou não deve se amoldar ao padrão desse mundo, mas a gente precisa sim conhecer e buscar se amoldar ao padrão do reino através da renovação da mente pela palavra, agora Paulo está falando para a gente que Deus quer que a gente faça isso para experimentar a sua perfeita vontade. Olha que coisa maneira. Deus te ama, Deus ama cada um que está aqui e quer que você esteja na sua presença. Olha que maravilhoso que é isso. Não tem nada melhor do que estar na presença de Deus, do que estar no centro da sua vontade. Não é como se a gente estivesse indo para algum lugar que é meio incerto, se a gente não sabe o que está acontecendo. Cara, a gente tem a garantia na própria palavra de que essa vontade é boa, agradável e perfeita. Isso é muito bom. Busque se amoldar ao padrão do reino, apesar de todo o sofrimento, porque só assim você vai encontrar descanso verdadeiro para sua alma e vai experimentar mais do próprio Deus. O próprio Jesus fala para a gente, aprendam de mim, do próprio Jesus, pois sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para as suas almas, lá em Mateus 11, 29. Amém. E tudo isso leva a gente para as nossas aplicações. A primeira delas, não se amolde ao padrão deste mundo. É um tanto quanto direto a partir do que Paulo falou, mas, cara, é verdade. A minha mãe está aqui para comprovar hoje também, mas eu lembro que quando alguns amigos meus chamavam para fazer alguma coisa, uma festa, dormir em casa, sei lá, qualquer coisa que seja, eu falava, mãe, posso ir? Ela falava, não. E aí eu falava o clássico, mãe, mas todo mundo vai. E aí ela falava o igualmente clássico, você não é todo mundo. Eu imagino que as mães continuem parecidas hoje, né, também. Mas eu normalmente não ficava muito satisfeito com essa resposta, né, admito. Mas tudo bem. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente precisa entender que existe certa verdade nisso também. O mundo, ele vai seguir esse seu caminho, esse padrão, cada vez mais distante de Deus. Mas, de fato, a gente não é o mundo. A gente não está aqui para ser igual ao mundo. A gente foi chamado justamente para ser diferente. Então, vigie, fique atento a cada momento. Enquanto eu estava preparando isso aqui, eu lembrei daquela pregação que o Carlos fez há algumas semanas aqui atrás, que ele estava saindo lá da escola, indo para casa, e aí, quando ele percebeu, ele estava numa rua meio perigosa e foi surpreendido por 2 caras numa moto. E, cara, eu fiquei pensando em como, quando ele se percebeu nessa rua perigosa, como ele com certeza já passou a ficar mais atento do que estava acontecendo à sua volta. E é assim que a gente tem que agir no nosso dia também. Não com medo do mundo, porque Jesus, graças a Deus, já venceu o mundo, como ele mesmo falou. Mas atentos, porque a cada momento a gente entende que uma conversa que a princípio pareça meio boba, ela pode ser perigosa para nossas almas, ou uma brincadeirinha, ou algum momento de intervalo, de escola e tal. Rapidamente, qualquer coisa pode se tornar um perigo muito grande para nossas almas, com o objetivo de afastar a gente de Deus mesmo. Então, agora, de algumas formas um pouco mais práticas, como não se amoldar ao padrão do mundo. Cara, quando você estiver estudando, por exemplo, para uma prova que você sabe que vai ser difícil, estuda como quem sabe que não vai ser de forma alguma aceitável diante de Deus colar. Pô, isso é simples, é básico. Mas eu estava falando até com uma amiga lá do trabalho, que é cristã, e ela estava falando que na época da escola ela ficava colando pra caramba e, pô, meio que se vangloriando disso. Eu, tipo assim, essas coisas acontecem, mas a gente é chamado para ser diferente. Cara, mesmo que não tenha professor nenhum em sala, mesmo que o pessoal tenha, escrito as respostas no papel, jogando aviãozinho com as respostas pela sala, cara, você não vai participar disso, porque você quer experimentar mais da presença de Deus e quer ser transformado pela palavra. Quando você estiver usando TikTok ou Instagram ou assistindo qualquer série, fica ligado para você não desligar a mente e simplesmente ficar consumindo um monte de coisa no celular sem perceber muito se aquilo agrada a Deus ou não. A gente é chamado a ficar atento e a vigiar de novo. Jesus fala isso para a gente. Se algum amigo chamar vocês para dormir lá na casa deles, eu adorava essas noites, eram umas noites que eu me divertia muito pessoalmente, fica ligado de novo. Porque qualquer conversa, qualquer coisa que vocês vão assistir que não agradem a Deus, você tem que estar atento para você parar com isso. Mesmo vocês estando na igreja, agora um exemplo ainda mais próximo da gente, mesmo vocês estando na igreja, não se acanhe, toma coragem de não participar de qualquer conversa que o pessoal esteja falando mal da igreja, que o pessoal esteja levantando algum tipo de fofoca sobre alguém. Isso faz com que a gente se afaste um pouco desse padrão do mundo. Mas não basta a gente simplesmente não seguir o mundo, como a gente viu pela palavra. Então, segunda aplicação, conheça e siga o molde perfeito, Jesus. Voltando um pouco lá para a história da Cinderela, lá do início. Cara, aquele príncipe, ele podia ficar buscando o pé que se encaixava lá no sapatinho a vida inteira, se ele quisesse, que se a Cinderela não estivesse lá, ele não ia achar, não ia ter ninguém que se encaixasse ali. E da mesma forma, a partir do exato momento que ele encontrou o pé que se encaixava perfeitamente naquele sapatinho lá de cristal, não faria sentido absolutamente nenhum ele continuar procurando o outro pé que se encaixasse lá. E a gente, graças a Deus, já tem o nosso molde perfeito. Ele já foi revelado, ele é Jesus. Graças a Deus.
E a boa notícia é que Ele está sempre perto da gente. Ele quer ser encontrado, Ele quer ser seguido, como Ele mesmo falou. Se alguém quiser me seguir, me acompanhar, tome a sua cruz e venha. Ele convida a gente, Ele quer estar com a gente, Ele quer acompanhar a gente na nossa caminhada. Então vai para Ele. E também de algumas formas um pouco mais práticas. Tem 2 pontos aqui dentro dessa segunda aplicação. Primeiro, se dedique ao estudo da palavra e medite, reflita nela com atenção. É diferente, né, isso de você simplesmente ler um capítulo para tirar alguma pendência do seu dia, do que realmente para você ir para a palavra com sede de ser transformado. Cara, a gente, na nossa devocional, a gente precisa aprender como seguir a Deus. Na nossa devocional individual, a cada manhã, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, porque a gente recebe algumas aplicações aqui na igreja durante o final de semana, 1 ou 2 vezes por semana, e a gente recebe as nossas aplicações todos os dias, todas as manhãs, ou noites, sei lá, quando que você vai para o seu devocional, mas todos os dias quando a gente vai para a palavra. Isso me lembrou um pouco lá dos Power Rangers. Quando eu era pequeno eu assistia muito também. E, cara, tinha lá o Power Ranger vermelho, o branco, o preto, eu não sei quais são as cores, e eles eram meio poderosos em si mesmos, assim. Mas quando aparecia um vilão muito bizarro e poderoso, eles se juntavam todos no Megazord bizarro e iam para cima de todo mundo. E é assim também, a gente tem as aplicações que a gente recebe aqui na igreja, 1 ou 2 vezes por semana, e as aplicações que Deus revela diretamente para o nosso coração a cada manhã. E isso junto é muito mais poderoso. Então a gente precisa, a cada manhã, buscar mais de Deus e meditar na palavra. E segundo, esteja atento aos padrões do reino que você ainda precisa se encaixar. Quando você estiver orando, quando você estiver lendo a palavra, sempre se pergunte, cara, o que a Bíblia está falando que eu ainda não faço? Né? Uma pergunta razoavelmente simples, o que eu posso mudar a partir de agora com base nisso que eu estou lendo? Isso vai trazer luz sobre um monte de pecado na nossa vida que talvez poderiam passar despercebidos. Isso vai te ajudar a começar a se aprofundar mais nessa meditação da palavra e com certeza vai abençoar muito a sua vida. Então faça isso a partir de hoje mesmo, a partir de amanhã mesmo. E por fim, uma última aplicação The Flash, que nem o pastor Henrique falou aí nesse último domingo. Descanse na certeza de que Jesus continua sendo o molde perfeito, apesar das nossas imperfeições. Tudo isso que Paulo fala aqui, ele é difícil da gente colocar em prática, né? A gente se afastar muito desse molde do mundo que é tudo que a gente vê, né, com os nossos próprios olhos, e seguir o molde perfeito de Jesus. Isso é difícil, mas descanse, porque quando você for perceber que você é insuficiente para essa obra, olhe para aquele que foi o suficiente, olhe para Jesus, que foi o único, perfeito e suficiente, e descanse na sua obra, que é boa, agradável e perfeita. Amém. Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua obra, obrigado pela sua vontade que é feita aqui nas nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Deus, nessa noite que realmente você aplique essas verdades nos nossos corações. Ajuda a gente a meditar na sua palavra ainda essa noite, Senhor, nos próximos dias. Transforma, Senhor, as nossas vidas, renova as nossas mentes, Senhor, e faz a gente te amar mais, Senhor, faz a gente te buscar mais no dia a dia mesmo e ser mais parecido com você, Senhor. Obrigado porque você teve essa obra perfeita, Senhor, você fez tudo o que a gente não poderia fazer e hoje a gente pode estar aqui na sua presença, Senhor, falar do seu amor e te buscar mesmo, Senhor. Seja exaltado aqui nessa noite e para sempre nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.